O vídeo de hoje ele é um pouco difícil, mas eu queria muito fazer. Hoje se completam 5 anos sem a minha mãe. Ela faleceu em 2021, nessa mesma data, em abril, do dia 3. Ela partiu vítima de Covid-19, foi tudo muito rápido. Ela ficou doente, pegou a doença. Todos nós pegamos, na verdade. Eu, meu pai, a minha esposa e ela. O meu pai ele foi assintomático, a minha esposa ficou um pouco resfriada, eu fiquei bem mal. Achei que eu ia embora também, mas me recuperei. E a minha mãe pegou. A gente chegou a acompanhar os últimos dias dela. A gente foi lá para casa dela e do meu pai. Ficamos lá com ela. Ela já estava respirando com muita dificuldade. Até que teve um dia que ela não estava conseguindo respirar nem com a ajuda do nebulizador. A gente levou ela para uma UPA. E ela já foi imediatamente levada para a sala vermelha. E depois eu só vi ela dentro do caixão. Tudo foi muito rápido. Dessa ida para o médico até o velório deve ter sido 1 ou 2 semanas que se passaram. Porque ela ficou internada, entubada, com muita febre. Ela não acordava mais. E a gente recebeu a notícia que ela partiu. E logo depois da partida dela, eu me vicio em apostas. Eu me entrego a esse mundo em 2021. Vocês sabem disso que eu conto aqui. E eu fico muito questionando, principalmente a Deus, por que de ela ter ido embora. A gente sabe que a gente é muito prepotente em achar que a gente pode decidir as coisas, que a gente tem o direito de entender as coisas, mas a partida dela me deixou muito pensativo e eu confesso que eu deixei de enxergar a vida como eu enxergava. Tudo mudou depois da partida dela para mim. E eu passei a ser muito questionador, principalmente de Deus. Passei a questionar muito o porquê. Porque se fosse por merecimento, talvez eu deveria ter ido no lugar dela. Porque minha mãe adorava viver. Minha mãe adorava tudo que se refere à vida. Ela gostava de viver as coisas intensamente. Ela era muito feliz. Ela estava muito feliz. E eu fico muito triste porque o meu pai, a vida toda, ele sempre trabalhou muito para conseguir as coisas dele, as nossas coisas. E quando ele finalmente conseguiu se aposentar, parar de trabalhar um pouco e ele ia começar a curtir com a minha mãe adoeceu e foi embora. Eu acho que essa é a maior tristeza dele também, de saber que trabalhou a vida inteira para finalmente curtir com a minha mãe e quando ele decide curtir, a minha mãe vai embora. E isso pegou a gente muito desprevenido, porque foi muito rápido da fase que ela adoeceu até a gente vê-la no velório. Foi muito rápido. Mas ainda assim deu pra gente se despedir, deu pra gente mostrar pra ela o quanto a gente a amava. E se ela tivesse viva, eu tenho certeza que eu não me viciaria. Que eu não teria me entregado às apostas, ao vício, como eu me entreguei. E hoje eu queria fazer esse vídeo mais por homenagem. Por mais que tudo tenha dado errado na minha vida de 2021 pra cá, ainda assim eu consegui fazer dessa tragédia que foi eu me viciar em apostas, de tornar isso uma coisa boa. Eu consegui transformar todos esses anos de perdas pro jogo, de perdas pro vício,
em uma coisa boa que é esse canal e eu poder ajudar tantas pessoas que também passam pelo que eu passei. É uma forma de homenagear minha mãe, porque eu tenho certeza que ela não teria orgulho de mim pela pessoa que eu me tornei depois que ela foi embora. E quando eu participei da entrevista para o documentário que eu estou participando, me foi feita essa pergunta e eu não consegui não chorar. E o entrevistador me perguntou: Júlio, se sua mãe estivesse agora na sua frente, o que você falaria para ela? E eu respondi dessa maneira, que a minha vida ela não foi da forma que eu queria que ela fosse, que eu me entreguei a muita coisa que ela sempre me ensinou a não me entregar. Minha mãe sempre me ensinou a ser livre, a não ser escravo de nada, e eu fui escravo de um vício durante 4 anos. E isso é o mais triste, de ter ido contra tudo o que ela me ensinou. De eu me tornar escravo de um vício, de eu me tornar escravo de uma casa de aposta e perder 4 anos da minha vida para isso. Mas por mais que eu tenha decepcionado nesse sentido, pelo menos uma coisa boa eu tirei disso tudo, que foi o canal. E através dessa derrota de 4 anos que eu tive na minha vida, eu pude tirar muitas lições e ajudar muita gente. E eu acredito que nesse ponto ela teria orgulho, não dos 4 anos do vício, mas do que eu consegui fazer após isso. Porque apesar do vício, eu consigo extrair disso tudo muito aprendizado, muitas lições, para poder me usar de exemplo para outras pessoas e poder ajudar outras pessoas que estão passando por isso a sair do ciclo do vício. Eu tenho certeza que ela ficaria muito triste de ver que eu fiquei tanto tempo escravizado, mas ela ficaria muito feliz de ver que apesar dessa escravidão, eu pude dar a volta por cima, mesmo que com muita dificuldade, e mesmo que tenha demorado tanto, eu tirei muita coisa boa disso e eu estou ajudando muitas pessoas. Então, ela não ficaria orgulhosa de mim, pelo menos quanto ao vício, mas ela ficaria muito orgulhosa do que eu consegui tirar de tudo isso. E se ela estivesse na minha frente, era isso que eu gostaria de falar para ela. Que apesar de o filho dela ter caído, ele se levantou. E ele se levantou com o objetivo de ajudar pessoas que estão caindo todos os dias para o vício. Talvez essa não seja a melhor forma de fazer, talvez essa não seja a melhor forma de ajudar, mas foi a forma que eu achei para poder contribuir com tantas vidas que estão passando justamente pelo que eu passei, que estão perdendo dinheiro para as apostas, que estão perdendo a vida, estão perdendo suas famílias, seus amigos. E poder ajudar essas pessoas significa manter o legado da minha mãe viva. Porque era nisso que ela acreditava. Que deveríamos ser livres e não escravos de nada. Eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz de ver tudo que está acontecendo aqui no canal, das pessoas sendo ajudadas, dos comentários legais que eu recebo, dos relatos das pessoas confiando aqui nesse espaço a sua história, confiando
as suas vidas aqui, buscando apoio, buscando ajuda, buscando serem ouvidas. Disso eu tenho certeza que ela ficaria muito orgulhosa. E eu sei que aonde ela estiver, ela deve estar muito bem e muito feliz. Se eu vou encontrar com ela, eu não sei. De fato, eu não sei. Torço muito para que isso aconteça um dia. Mas só de saber que ela está num lugar feliz, que ela está num lugar tranquilo e que ela está finalmente descansando sem dor, sem incômodo, isso me tranquiliza e me deixa muito mais esperançoso em dias melhores.